Meus caros alunos de Direito do Trabalho, como vão? Nós vamos iniciar agora um novo módulo, do Direito do Trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre o término do contrato de trabalho, as formas como o contrato de trabalho chega ao seu fim, ou seja, no momento que temos a extinção dessa relação contratual trabalhista, vamos colocar aí todas as previsões normativas, modalidades de extinção dos contratos de trabalho. Bom, o contrato de trabalho, como negócio jurídico que é, ele é criado, formado em um dado momento, a partir da manifestação da vontade das partes, e satisfação das necessidades que ali estão presentes, por parte do empregador, a necessidade de tomar a prestação de serviço para a execução aí de seu empreendimento, e o trabalhador, por sua vez, na necessidade da venda da sua força de trabalho, da sua mais-valia e de obter a remuneração que lhe é devida pela prestação dos serviços trabalhistas. Além disso, o contrato, ao longo de sua vigência, ele sofre algumas vicissitudes, ele vai sofrer algumas intercorrências, ele pode ser objeto de alterações, como nós vimos em aulas anteriores, pode ser objeto de causas que paralisam total ou parcialmente seus efeitos, a gente já estudou também essa temática, e até o dado momento em que se chega às hipóteses de extinção do contrato de trabalho, que também, por sua vez, podem se realizar por manifestação da vontade das partes, na intenção de extinguir essa relação contratual, poderá ser realizada por a impossibilidade material da continuidade da prestação desses serviços, por ordem aí, de entidades da administração pública do Estado, no seu exercício de poder de império, por fatos que são colacionados como de força maior e que impedem a execução das respectivas tratativas trabalhistas, e manutenção do vínculo laboral, dentre outras hipóteses de extinção também, que vão desde o inadimplemento faltoso por uma das partes daquele contrato, ou seja, mesmo por nulidade existencial daquele contrato, que implicará necessariamente em sua extinção. A partir de agora, nós vamos verificar algumas classificações das extinções do contrato de trabalho. E, inicialmente, já quero deixar o registro com vocês que essas classificações a que vamos apresentar, elas não apresentam, não se caracterizam como uma uniformidade dentro do direito do trabalho. Diversos doutrinadores, em algum momento, vão oscilar na forma de classificar essas extinções contratuais, e nós aqui vamos nos apegar a uma classificação que foi apresentada por Arnaldo Susequinde, na sua obra de Direito do Trabalho, citando aí o ilustre jurista Délio Maranhão, que contribuiu para a formação dessa classificação. Essa classificação eu gosto pessoalmente muito dela, porque é uma classificação própria de uma estrutura lógica do direito. Como eu disse para vocês, o direito comum, o direito civil, ele também é um direito que regulamenta as relações privadas. E o direito do trabalho, ele está situado dentro deste âmbito. Ele também está situado dentro do âmbito das relações privadas, de modo que o direito comum, sim, será fonte sempre subsidiária de informação para o direito do trabalho. E essa classificação que agora iremos estudar se aproxima bastante da classificação dada lá na teoria geral dos contratos aos contratos em espécie. A razão pela qual
nós vamos aqui adotá-la para a aplicação no direito do trabalho. A primeira classificação que temos é que a extinção do contrato de trabalho, ela pode se dar por resilição entre as partes. Aqui o termo, resilir, com I, resilição contratual. Nós estamos dizendo que o contrato de trabalho ele será resilido, será extinto por manifestação da vontade das partes contratantes. Estamos dizendo, então, que as partes contratantes vão manifestar-se no sentido de extinguir este vínculo contratual. Essa manifestação de vontade ela pode ser bilateral, ou seja, as partes elas comungam num acordo de vontades e extinguem esta relação contratual quase que na formação de um distrato, como temos no direito civil, ou essa manifestação ela também pode se dar de forma unilateral. Unilateral por parte do empregador ou unilateral por parte do empregado, Muito bem. Quando nós temos a resilição por ato de manifestação de vontade do empregador, nós teremos a modalidade de extinção contratual configurada como dispensa, E quando esta manifestação de vontade ela se dá por ato do empregado, nós temos ali a modalidade demissão. Cuidado com esses dois termos, porque eles se aproximam bastante e o senso comum pode, às vezes, nos levar a equívocos. É muito comum, por exemplo, escutarmos a seguinte expressão: fui demitido por meu empregador. Ora, se você foi demitido, isso quer dizer que o empregador acolheu o seu pedido de demissão e extinguiu o contrato de trabalho. Sempre, pessoal, dentro da nossa estrutura contratual, a não ser que essa extinção ocorra por uma determinação de autoridades fiscalizatórias das relações de emprego ou pelo próprio Poder Judiciário, quem irá extinguir efetivamente a relação contratual é o empregador, porque ele que controla todo esse mecanismo de relação contratual. Então, por via de consequência, quando o empregado ele pede a sua demissão, quem formaliza o ato da demissão, quem extingue o contrato de trabalho, é o empregador, acolhendo o pedido de demissão formulado. Então, quando o empregado é demitido, é porque se acolheu o seu pedido de demissão. Quando o empregador dispensa o empregado, é que teremos uma extinção manifestada por ato de vontade do empregador. Essa manifestação da vontade do empregador também é denominada extinção imotivada do contrato de trabalho ou extinção arbitrária. Não porque o empregador está cometendo uma arbitrariedade, uma violência. Estamos falando que ela é arbitrária porque o empregador, de modo sem a indicação de um motivo expresso, faz valer sua vontade sobre o contrato de trabalho, o extinguindo. Por isso, o vocábulo arbitrariedade surge aqui presente. Também chamado de extinção imotivada, porque o direito do trabalho, brasileiro, não incluiu nas hipóteses de proteção ao trabalho a necessidade de fundamentação para ou exposição de motivos para a extinção dos vínculos contratuais. Ela pode ser nada mais nada menos do que uma extinção imotivada. Quando nós temos que as partes elas pactuam
a extinção do contrato de trabalho, teremos uma modalidade de extinção trazida pela reforma trabalhista, que é a extinção do contrato de trabalho mediante acordo formulado entre as partes interessadas, previstas no artigo 484-A da CLT. Esta previsão pressupõe que empregado e empregador acordaram a extinção, mas veja bem, a demissão acordada deste empregador, né? Então, nós vamos ter aqui a extinção do contrato de trabalho mediante um acordo em que as partes elas vão acabar por dividir ali algumas despesas inerentes a essa modalidade contratual, o qual nós vamos detalhar especificamente quando falarmos especificamente por cada modalidade de extinção contratual. Do outro lado, nós temos também o plano de demissão voluntária, né, e o plano de demissão incentivada. São situações jurídicas em que o empregador ele formula um planejamento, formula uma proposta com vistas a incentivar que determinado empregado ou grupos de empregados venham a extinguir voluntariamente o seu contrato de trabalho através de um pedido demissional. O fazendo e aderindo ao respectivo plano, eles aderem também a benefícios previstos neste plano, né, e contemplados pelo seu empregador. Muitas empresas, né, muitos grupos empresariais adotam essa metodologia com vistas a diminuir passivos trabalhistas, né? Exatamente porque esta modalidade de extinção, né, ela promove quitação plena do contrato de trabalho no que se refere às obrigações que estão ali avançadas dentro deste plano, né, de demissão incentivada ou plano de demissão voluntário. Ok? A outra classificação que aqui nos é apresentada é a extinção do contrato de trabalho por meio da resolução. Agora, resolução de resolver, né? Com O, resolução. Estamos falando de uma extinção do contrato de trabalho em razão do inadimplemento contratual promovido pelas partes, né? Isso significa que é a inexecução faltosa de uma das partes dentro do contrato de trabalho ou por ambas, que vai ocasionar necessariamente a extinção do vínculo contratual. Quando esta extinção do vínculo contratual ela é motivada pela inexecução faltosa grave do contrato de trabalho promovida pelo empregado, nós temos um enquadramento nas ilhas do artigo 482 da CLT, implicando necessariamente em uma justa causa para a extinção do contrato de trabalho. Por outro lado, quando é o empregador quem dá causa a essa extinção, também praticando atos faltosos graves em face de seu empregado na execução do contrato de trabalho, nós temos uma justa causa do empregador, denominado pela CLT de rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, isso é a justa causa do empregador, ok? Essas duas situações podem se fazer presentes. A justa causa do empregado, regulado no artigo 483, também tem situações comuns à justa causa do empregador, regulada no artigo 483 da CLT. Então,
Então, uma previsão artigo 482, a outra previsão artigo 483. Significa dizer que, em algumas situações, não se consegue auferir quem deu causa, quem deu a inexecução faltosa para o contrato de trabalho. E neste caso, o juízo, ao ser instigado pelas partes interessadas no contrato de trabalho, pode se pronunciar pelo reconhecimento de uma culpa recíproca para o contrato de trabalho, para a extinção desse vínculo contratual. Vamos entender como que isso funciona. Podemos ter uma situação seguinte. Imagine que empregado A e empregador, eles têm uma discussão dentro da empresa, o empregador adverte o empregado em razão de uma conduta que ele praticou no ambiente laboral, mas excede na sua advertência. O empregado, inconformado com isso, também se excede. Os dois, no bate-boca, naquele esquento de ânimos, recaem em vias de fato, sem saber, sem conseguirmos identificar quais foram os verdadeiros responsáveis por esta ocorrência. Quando o empregado é agredido por seu empregador, está presente a causa da rescisão indireta. De igual modo, quando o empregador é agredido pelo empregado, está presente a hipótese de justa causa. Nessa situação, por óbvio, como o empregador é o responsável pela extinção do contrato de trabalho, justa causa será aplicada ao empregado. Nessa situação, o empregado, inconformado com a justa causa, ajuiza a ação judicial pretendendo reverter essa justa causa. Os fatos são expostos a juízo e o juiz do trabalho, ao analisar essa circunstância, pode, avaliando as provas existentes no caso concreto, decidir pela culpa recíproca. Aí nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Haverá um compartilhamento das despesas necessárias com a extinção do contrato de trabalho. Nem empregado perde todas as suas verbas e nem empregador terá que pagar todas elas em sua integralidade. Haverá aqui uma composição, em meio termo das obrigações existentes. Délio Maranhão, também citado por Arnaldo Suquedi em sua obra, explicita que alguns contratos têm consigo presentes uma condição resolutiva, o que caracterizaria também uma hipótese de resolução do contrato de trabalho. Somente haveria a possibilidade de existência de condição resolutiva para contratos de trabalho quando estivéssemos diante de um contrato de trabalho a termo. Sabemos, pela leitura do artigo 443, no seu parágrafo 2º, associado com o artigo 445 da CLT, que os contratos de trabalho por prazo determinado, eles atendem a uma finalidade, a um termo pré-estipulado ou uma condição a ele vinculada. Atingida essas premissas, eu cumpro a condição resolutiva e esse contrato ele poderá ser extinto por sua execução normal. Então, configura-se também modalidade de resolução os contratos de trabalho por prazo determinado quando atingida a finalidade por ele perquerida, seja o termo pré-fixado, seja a condição, o trabalho, o serviço que foi pactuado para a sua celebração. Outra modalidade, outra classificação que vamos aqui apresentar é a rescisão do contrato de trabalho.
A rescisão do contrato de trabalho, ela se faz presente, ela se consubstancia toda vez que temos a intervenção do Estado na forma de extinção deste contrato de trabalho, seja pelas autoridades fiscalizadoras do meio do trabalho, seja pelo Ministério Público do Trabalho nas ações integradas que promove, junto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ou seja pelo próprio Poder Judiciário quando instado a fazê-lo. Estamos diante, então, de situações em que não é possível a mantença do contrato de trabalho. O vício ali existente não é sanável e ofende a ordem pública, razão pela qual não posso aplicar a continuidade do vínculo laboral, mediante correção do vício existente. A única possibilidade ocorrente é a extinção do vínculo empregatício. Essas situações ocorrem, tais quais na exploração de trabalho infantil, na redução da condição análoga de escravo, na execução de atividades ou trabalhos de natureza ilícita. Diante dessas situações, estariam ali presentes a impossibilidade de continuidade da relação de trabalho. Muito bem, e aí teríamos a rescisão do contrato de trabalho operada. Decretação da nulidade do contrato por um ente público. Outra modalidade aqui presente, classificação presente, é a extinção do contrato de trabalho por ocorrência de força maior. A força maior é todo fato imprevisível, invencível e irresistível às partes contratantes, razão pela qual o contrato de trabalho ele se torna impossível de ser mantido, é impossível a sua continuidade, razão pela qual ele deverá ser extinto. Alguns exemplos característicos disso podemos citar, caso, por exemplo, da barragem de Brumadinho, quando se rompeu. Não quero aqui dizer que o rompimento da barragem foi algo inevitável, que o rompimento da barragem é algo imprevisível por parte da Vale, que opera a respectiva barragem. Não me refiro a eles, me refiro à comunidade que foi afetada com isso, as pousadas que foram dizimadas, os comércios que tiveram que fechar suas portas. Todos estes eventos somente aconteceram em razão de uma força maior existente, que não era previsível, que não era possível resistir a ela ou mesmo vencê-la, razão pela qual o contrato de trabalho poderá ser extinto. Fica aqui uma observação. O Decreto Legislativo número 6 de 2020 reconhece, no caso da pandemia da Covid-19, situação de força maior, além de decretar estado de calamidade pública. Será que, diante disso, os contratos de trabalho extintos durante a pandemia poderiam ser extintos pela força maior? Aqui, uma questão para raciocinarmos e pensarmos para conferir posterior resposta. Vamos lá. Teríamos também a extinção do contrato de trabalho por fato do príncipe. O facto príncipes, previsto na CLT, no artigo 486 da CLT, ela é caracterizado toda vez que o Estado ele exerce sobre o particular a sua força, o seu poderio de império e determina a paralisação total ou parcial das atividades, ensejando consigo as extinções do vínculo contratual. Eu não estou falando aqui quando o Estado ele age no exercício do seu poder de polícia, quando, por exemplo, através da vigilância sanitária, interdita um estabelecimento, um açougue, por exemplo, que não cumpre as regras sanitárias para continuidade de seus afazeres, de sua atividade profissional. Neste caso,
se os contratos de trabalho tivessem de ser extintos, seriam extintos por ato de dispensa, pois o empregador assume os riscos da respectiva atividade produtiva. Quando nós falamos do fato do príncipe, estamos falando daqueles riscos ao qual o respectivo trabalhador não assumiu na sua execução ordinária de contratos de trabalho e de atividades produtivas. Neste caso, o Estado. O Estado agindo no interesse da coletividade, da sociedade, no interesse próprio dessa sua estrutura, promove um ato e determina a paralisação integral das atividades. Temos muitos exemplos de fato do príncipe, alguns deles inerentes ao Instituto da Desapropriação. Imagine, por exemplo, um comércio que é desapropriado para o alargamento de vias de circulação local. Nessa situação, o respectivo empresário, que ali desenvolvia a sua atividade profissional e tinha sob sua tutela os empregados vigorados pela relação de emprego, ao suportar tal ato, tem toda a sua estrutura extinta em razão do fato do príncipe. Situação que também vamos analisar se há sua aplicação diante agora da pandemia da Covid-19. Será que as determinações de prefeitos, as determinações de governadores de estado, que ao decretarem o chamado isolamento social ou a famosa quarentena, determinando que determinados estabelecimentos comerciais se conservassem fechados, estaríamos diante do fato do príncipe? Será que, nessa situação, a extinção do vínculo contratual, ou pelo menos aquelas parcelas ali existentes, poderão ser atribuídas ao Estado? Poderá ser atribuída a responsabilidade a esses entes pelo pagamento? Situação tormentosa na doutrina. Ainda não temos jurisprudência sobre o assunto, porém, temos previsão normativa para aplicação. Então, podemos conversar também posteriormente e especificamente sobre o fato do príncipe. Essas são, pessoal, as classificações das extinções contratuais. Temos também alguns princípios que são aplicáveis às modalidades de extinção contratual. Sempre gosto de falar sobre princípios. Princípios são situações que devem ser analisadas. O primeiro princípio, aplicável aqui à extinção do contrato de trabalho, é o princípio da continuidade da relação de emprego. As regras, o direito do trabalho transcende as meras manifestações de vontade das partes interessadas. Empregado, empregador. Interessa de sobremaneira a sociedade, interessa de sobremaneira o Estado, a economia. Razão pela qual o direito do trabalho estabeleceu diversas regras de proteção para a manutenção dos vínculos empregatícios, seja as previsões contratuais contra dispensa arbitrária, seja as previsões normativas e regulações de institutos de estabilidade, institutos de garantia de emprego, as regulamentações sobre suspensão, sobre interrupção do contrato de trabalho, a própria regra que coloca como exceção os contratos de trabalho a termo, vigorando sempre a regra da indeterminação dos contratos de trabalho. Tudo isso são elementos que norteiam a interpretação do direito do trabalho. Sempre que possível, buscaremos a manutenção dos vínculos contratuais existentes. Outro princípio aqui aplicável é o princípio das presunções mais favoráveis ao empregado. Ao analisar uma extinção do contrato de trabalho, temos que fazê-lo considerando as presunções mais vantajosas para o empregado. Ou seja, se diante de uma extinção contratual eu entender que não há
né, uma especificidade ali sobre a forma como este contrato foi celebrado, vou presumir que o foi feito por prazo indeterminado. Se, por outro lado, não há certeza sobre como se operou a extinção do vínculo contratual, vou interpretar que ela se deu de forma menos gravosa ao empregado, ou seja, por ato de manifestação de vontade do empregador, né? Se a respectiva relação contratual, um ato ali de sua extinção, era possível ou não a aplicação de um determinado instituto, vou presumir sempre aquele que for mais favorável ao respectivo empregado, tá? Outro princípio aqui existente é o princípio da norma mais favorável. Sempre que possível, no direito do trabalho, terei a observância daquela regra mais favorável ao empregado nos atos de extinção do contrato de trabalho. Algumas hipóteses previstas na norma impedem que o contrato de trabalho seja extinto, né? Essas regras que impedem o contrato de trabalho de ser extintos, elas estão intimamente atreladas ao princípio da continuidade da relação de trabalho, tal qual, né, a própria excepcionalidade dos contratos a termo, tornando em regra, né, os contratos por prazo indeterminado, os institutos das garantias de emprego e de estabilidades ali existentes e, por fim, né, teremos ali as hipóteses de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho que ali são reguladas, tá? Situação bastante interessante foi a não adesão pelo direito do trabalho à Convenção da OIT número 158, que exigia, como forma de preservar os empregos, que toda extinção contratual se vinculasse a uma causa, se vinculasse a um motivo. E assim como no direito administrativo temos a teoria dos motivos determinantes, o motivo ele era vinculativo do ato de demissão. Se o motivo fosse inexistente, irreal, insuficiente, inválido estaria o ato de dispensa. Isso, em outros países, é uma grande forma de tutela, né, do direito do trabalho e manutenção dos vínculos empregatícios. Infelizmente, nosso país não ratificou, né, não aderiu às previsões da OIT na Resolução 158. Muito obrigado, gente. Encerramos por aqui essas orientações gerais. Daqui a pouco temos mais para vocês. Grande abraço.